E aí, galera do Solução, aula de Biologia com a Prof. Ana Lia para o primeiro ano. E o conteúdo, organelas celulares da célula animal, detalhes específicos de cada um, tá? Aula 1 de cada uma das organelas. Então, meus amores, vamos revisar o que a gente já tinha visto? A gente tinha feito aquele desenho lindo da célula animal. E aí a gente tinha feito, eu tinha pedido pra tu fazer o teu desenho, pra tu me marcar. Poucas pessoas me marcaram. E isso caiu até na nossa AP. E aí, eu falei pra ti que depois outros detalhes a gente veria com o tempo. E agora chegou esse momento, então ainda vai cair na tua AT. Isso tudo aqui tu já viste, tá? Vou até revisar contigo que a célula bacteriana só existe uma organela, que são os ribossomos, que a função é síntese proteica. E todo o resto ela realiza através de enzimas que ficam próximas da membrana. Depois a gente estudou minuciosamente essa aqui, a nossa célula animal. E o que a gente viu na célula animal? Cada uma das organelas e suas funções básicas, que eu vou falar bem rapidinho porque tu já sabes, tá? Então vamos lá. Primeiro, responsáveis pela síntese de proteínas, os ribossomos que estão espalhados por todo o citoplasma. Responsáveis pela respiração celular, a mitocôndria, que tem tanto na célula animal quanto na célula vegetal função respiração celular e produção de ATP. As organelas responsáveis pela circulação de substâncias, o retículo endoplasmático. Se tiver ribossomos, é retículo endoplasmático rugoso ou granular, que tem a função de circular e produzir proteínas. E o retículo endoplasmático liso, que tem a função de circular substâncias e produzir lipídios. Organela responsável, essa aqui que parece umas latinhas de lixo, centríolos, responsáveis pela divisão celular, participam da divisão celular nas células animais e produção de cílios e flagelos, quais as células que possuem cílios e flagelos. Lisossomos, essas bolsinhas com enzimas que têm a função de fazer a digestão celular. E essas bolsas que armazenam substâncias e secretam complexo de Golgi ou complexo golgiense. E bolsinhas que aqui nem estão representadas, estão aqui, ó. As bolsinhas que armazenam substâncias que desintoxicam a célula, peroxissomos. Essa aula, meu falando, mostrando, desenhando, tu já tivesse. Agora a gente vai ver detalhes de algumas dessas organelas, ok? A gente olha os animalzinhos da célula animal, tá? A célula vegetal a gente acabou de ver no outro vídeo. E aí eu falei pra ti que a gente estudaria algumas coisas específicas de cada organela. Então vamos começar com os lisossomos. Os lisossomos, meus amores, são essas bolsas que armazenam enzimas que vão participar da digestão celular. Tu já estudou isso lá nas membranas e eu vou repetir agora. Quando algo entra na célula para ser digerido e esse algo é uma estrutura sólida, a gente diz que a célula realizou fagocitose. Então, o que é a fagocitose? É a entrada, e por isso que é a membrana, na célula animal, de partículas sólidas para a digestão. Se for partículas líquidas, empinar, beber, pinocitose. É uma coisa... Vou espirrar. Que a gente faz ao vivo. Até espirrar a gente espirra. Desculpa. Eu sei que tu falou saúde. Obrigada. Então, a pinocitose, empinar, beber, é a entrada de digestão de partículas líquidas. Exocitose é quando há essa saída, essa excreção. Então, se tu for olhar aqui, meus amores, olha lá aquele desenhinho, tá? Vou até aproximar dessa coisa assim, ó. Aqui, ó. Quem sabe chega perto, mostra de pertinho. Olha só. Se tu estiver vendo esse desenho com um pouco mais de detalhe, tu olha lá, ó. Os lisossomos, muitos, dependendo da célula, participam da defesa do organismo. Existem células tipo macrófago que tem lisossomos que devido aos lisossomos, ele come bactérias e invasores, tá? Mas pode ser um invasor ou simplesmente pode ser um alimento, ó. Ali, ó, quando chega um patógeno, um invasor ou um alimento sólido, a célula emite o que a gente chama de pseudópodes, que são falsos pés para englobar.
Quando acaba acontecendo o englobamento aqui, vai acabar formando um vacúolo que a gente chama. Aí o lisossomo se aproxima desse vacúolo, lança suas enzimas e acaba fazendo a digestão. Se for de um patógeno, só destrói. Se for de uma substância nutritiva, aquilo que é aproveitado vai para a célula e o que não é aproveitado, essa bolsa se aproxima de novo na membrana e acontece a exostose, que é a excreção, a eliminação. Só para vocês terem uma ideia, eu já falei sobre isso. O que é a nossa urina? A nossa urina é os restos celulares que o nosso sangue arrecadou, passando pelas células, e acaba levando para os rins, e os rins vão filtrar aquilo que é impureza e acabar eliminando, ok? Aqui tá mostrando, ó, uma outra figurinha, aqui, ó, vou aproximar aqui, ó, que é, no caso, tem a ameba, que é um protozoário, um ser unicelular, que também tem lisossomos, e que ele vai fazer isso, ó, ele forma os pseudópodes, engloba a bactéria, e aí depois esses pseudópodes, eles vão acabar se fundindo, os lisossomos chegam aqui, digerem, e ela depois elimina, ela elimina aquilo que ela não queria. E aqui tem outro exemplo também de pinostose, ó, pinostose, as partículas sólidas sendo englobadas, tá? As partículas líquidas, os fluidos entrando aqui, sendo englobado também. E aqui o que a gente chama de endocitose por receptores, ok? Então, só para vocês saberem que esses receptores de membrana reconhecem as substâncias e acabam fazendo com que se forme essa vesícula. Só para ter uma ideia, o coronavírus, ele é tão perigoso porque ele tem uma proteína que os receptores de membrana das células pulmonares reconhecem como uma proteína boa e permite a entrada dele no nosso corpo, tá? Devido a esse processo aí. E aí, meus amores, outra coisa importante sobre lisossomos é esse processo aqui, ó, de autofagia e autólise. A autofagia é a autodigestão que a célula realiza das suas próprias estruturas. Por exemplo, se tem uma estrutura velha na célula, ela manda os lisossomos para essa estrutura, os lisossomos lançam as enzimas e através da digestão ela é comida, ela é digerida. Fagia, comer, autofagia é autodestruição. E se essa autodestruição é da célula inteira, acontece a autólise, que a gente chama, que é a morte celular através da digestão. E aqui a gente tem um exemplo muito legal, que é o caso da cauda dos girinos. Nós sabemos que as larvas dos sapinhos são chamadas de girino e elas têm essa caudinha e essa cauda some devido à autofagia ou autólise, que acabam sendo sinônimos. As enzimas dos lisossomos é que vão destruir essas células aqui, afinal as patinhas já são formadas e não tem necessidade mais da cauda. Então é devido a essa autodigestão que há o desaparecimento dessa cauda. E uma outra coisinha que diz ali, ó, é uma doença que se chama silicose. O que significa silicose? É uma doença que determinados trabalhadores como mineradores de silica. Silica é um mineral que é a matéria-prima para fazer várias coisas como o vidro, e aí o pessoal que extrai a silica tem que ficar batendo no minério, né, para a silica sair, e quando eles batem vem uma poeira e eles aspiram a silica, e aí a silica entra aqui no sistema respiratório deles. E essa silica, ela entra nas células do trato respiratório e rompem os lisossomos dessas células. E quando rompem os lisossomos, a enzima digestiva se libera na célula e autodestrói a célula. Então é um acidente. Então ali tá uma fotinho, ó, de como que é um pulmão sadio e um pulmão com silicose. É uma destruição tecidual desse pulmão e aí a pessoa vai perdendo a capacidade respiratória, e por isso as pessoas que trabalham com isso têm uma aposentadoria super adiantada. Então, meus amores, eu vou deixar esse videozinho basicamente sobre lisossomos e os próximos eu vou falar sobre centríolos e sobre outras coisinhas. Beleza? Fechou? Isso aí, tô contigo.